Olá a todas e todas. Eu sou a Ana Paula, professora no Instituto de Geografia da Universidade Federal de Catalão. O título da fala é Os rios invisibilizados nas paisagens urbanas do Brasil. O objetivo dessa fala é compreender os rios nas paisagens urbanas numa perspectiva holística como elementos vivos e sociais, não apenas como recursos hídricos. No próximo slide, nesse slide eu trago aqui duas imagens referentes ao mesmo município. A primeira imagem na área urbana, né, de Correntina, aqui no centro de Correntina, onde passa aqui o rio Correntina, e a população da área urbana utiliza para lazer. A qualidade da água é boa, está dentro dos parâmetros. E na área rural de Correntina, um movimento que ficou conhecido como a Guerra pela Água em Correntina, extremo-oeste baiano, que teve como pano de fundo a disputa pela água no Rio Arrojado, que é integrante da bacia do Rio Corrente e um afluente da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Então, uma disputa que envolveu aí outorga de uso da água para um grupo japonês chamado Igarashi, um montante significativo de outorga aí concedido pelo INEMA, né, o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia. Então, falando em outorga, né, a gente tem no Brasil, se tratando de rios, né, de cursos d'água superficiais, a gente tem os rios de domínio estadual, né, esses que estão na cor verde, de domínio da União, no território nacional. Então, a gente pensar no conceito de rio, de bacia, né? Então, o limite do sistema aberto, que é o rio, formado por elementos bióticos e abióticos, é a própria bacia hidrográfica, né, que funciona aí como fronteira de entradas e saídas. Então, a recarga do rio ela pode ser oriunda das precipitações, do lençol freático, e ressalta-se também que o termo rede hidrográfica ele refere-se a um conjunto formado pelo rio principal e seus afluentes. Então, é importante ressaltar também que no Brasil a gente tem uma titularidade difusa das águas superficiais. Então, quando um rio corre em mais de um estado da federação, as suas águas superficiais elas são de domínio da União. Mas quando um rio corre em apenas um estado da federação, ou seja, ele se localiza apenas em um estado da federação, seu domínio é do estado. Então, para o direito de uso das águas desse rio, a gente tem a outorga que é concedida aí pelo órgão ambiental do estado. As águas subterrâneas, elas são de domínio dos estados aqui no território nacional. Então, aqui uma figura didática, né, que representa uma bacia hidrográfica, por exemplo, né? Então, entende-se que a bacia hidrográfica é um sistema hidrológico, geomorfológico, hidrossocial, né? Ele envolve também canais fluviais, né? Envolve planícies de inundação, vertentes, uso da terra, uso da água, né? Envolve uma série de fatores, e uma das principais características do sistema aberto é a sua estabilidade, ou seja, há um recebimento e perda contínua de energia, resultando então num balanço energético exato. Então, todas as ações que ocorrem na bacia hidrográfica atingem os corpos d'água, né? A água, então, é um sensor das ações que ocorrem na bacia hidrográfica. E um outro conceito importante que a gente cita aqui nessa fala é o de paisagem. Se a gente for pensar na paisagem apenas, né, aquilo que a nossa visão alcança, ou tudo que a nossa visão alcança, como é que ficariam os outros sentidos, por exemplo, olfato, tato, paladar, né, para um entendimento, por exemplo, da noção, do conceito de paisagem, né, as diferentes percepções de paisagem. Então, dessa forma, o conceito de paisagem como tudo que a visão alcança, não é única, né? Não é a única linha teórica na ciência geográfica. Então, no sentido de paisagem como um conjunto, é que se encontra aí o entendimento do sistema Terra como um sistema interdisciplinar, um sistema global. Então, a paisagem, portanto, ela pode ser entendida como um conjunto interrelacionado de formações naturais, de formações antroponaturais. Então, a paisagem ela possui, além da estrutura, né, a forma e arranjo espacial, um conteúdo dinâmico e evolutivo. Então, as paisagens urbanas nesse contexto, eu trago aqui uma citação de Correia, de 89, 1989. O espaço urbano é um reflexo tanto de ações que se realizam no presente, como também daquelas que se realizaram no passado, que deixaram suas marcas impressas nas formas espaciais no tempo presente, né? Então, são as paisagens construídas, por exemplo. Então, aqui essas duas figuras, né, que nos fazem refletir, né, que a água que corre no rio é a mesma que corre pelas estruturas da sociedade. Então, não existe ciclo hidrológico isolado. Na primeira imagem, a gente vê
um esquema didático aí do ciclo hidrológico natural. Esse ciclo é alterado pela urbanização, ou seja, a gente tem pavimentações, impermeabilização do solo. Como consequência, a gente tem um aumento do escoamento superficial, a gente tem uma menor recarga de aquíferos, a gente tem um impacto no conforto térmico, né? É importante questionar também, nesse contexto, e o ciclo, né, de uso da água. É um conceito utilizado para abordar o uso e a transformação da água pela sociedade, né? A água bruta, aquela que a gente retira do manancial, por exemplo, não retorna para ele na mesma qualidade inicial. Então, o ciclo também, um conceito interessante é o ciclo de contaminação da água, né? Um conceito utilizado para tratar sobre quantidade e diversidade de efluentes que retornam para os mananciais. Também é importante a gente refletir sobre os processos, né, que envolvem o ciclo hidrossocial da água, que integra, né, questões de cunho hidrológico, questões sociais, que aborda também as desigualdades no acesso à água, obras de captação, estrutura social, racismo ambiental também. E aí, no meio urbano, né, a gente tem uma relação intrínseca entre evapotranspiração, escoamento superficial, infiltração subsuperficial, percolação profunda, que vai sendo alterada, né, isso tudo vai sendo alterado à medida que o tamponamento do solo urbano aumenta. Então, tudo isso contribui para que a gente tenha uma piora da sensação térmica, da qualidade do ar, mas, sobretudo, para a recarga hídrica, né? E para um aumento do risco de alagamentos, enchentes e inundações. E a gente tem a nossa relação aí das sociedades no meio urbano com os rios, né? Essas relações elas foram variadas ao longo da história, abrangendo tanto a dinâmica natural dos rios, como nas diferentes necessidades humanas ao longo do tempo. Então, inicialmente, a gente tem os rios viabilizaram, né, as cidades e depois eles se tornaram empecilhos à fluidez do trânsito, por exemplo. Então, no Brasil, a partir da década de 1970, a população passou a ser majoritariamente urbana, então os rios foram sendo invisibilizados na paisagem, né, porque eles se tornaram entraves aí frente à grande concentração populacional nessas cidades. Então, os centros urbanos tornaram-se exemplos de desconexão, com os ambientes naturais, com os elementos da natureza. E aí os rios foram alterados para servir ao funcionamento produtivo dessa nova funcionalidade da cidade, né? Aumento da população, gasto de energia elétrica, produção, consumo. Então, a gente teve o isolamento desses fluxos de água para dar lugar às vias, ao tráfego. Nessas imagens, né, a gente pode perceber as alterações na paisagem urbana como reflexo de modelos produtivos. A gente percebe, então, essa desconexão entre os rios e sociedades urbanas, né, com o distanciamento físico e cultural da população em relação aos rios, né, com os rios escondidos, sob vias, canalizados, poluídos. Lembremos, né, que os rios canalizados são opções das políticas públicas urbanas para atender a uma lógica de mobilidade urbana, um adensamento populacional. Infelizmente, as políticas públicas urbanas elas não consideram que temos diversos contextos de inserção de um rio, né, o contexto biofísico, o contexto social, cultural, econômico, não consideram a geomorfologia fluvial no planejamento urbano. Então, imagens, né, de São Paulo, do Rio Pinheiro, e imagens do mercado público em Porto Alegre, né, a imagem B aqui da enchente do ano passado, por exemplo. E aqui imagens de Catalão, de onde eu falo, né? Então, aqui em Catalão, foi no Vale do Córrego do Almoço, que é um afluente da margem esquerda do Ribeirão Pirapitinga, que a área urbana de Catalão se desenvolveu inicialmente. No alto curso da bacia do Ribeirão Pirapitinga, temos um grau significativo de urbanização. Estudos já realizados demonstraram que a bacia não tem vulnerabilidade natural a inundações, portanto, esses casos de inundações que são recorrentes aqui no período chuvoso, eles estão atrelados à urbanização e à impermeabilização do solo urbano. Que, né, eu trago ainda acerca de Catalão. Em 2018, a gente teve uma morte, né, por conta das obras de extensão da canalização, e aqui ocorreu no ano passado, em Uberlândia, cidade vizinha, Catalão. Então, em Uberlândia, a Avenida Rondon Pacheco, ela foi pavimentada sobre o córrego São Pedro. Então, são 7 quilômetros de comprimento. E o córrego São Pedro é alimentado por outro rio, né, o Jataí, outro córrego, o Jataí, que também é canalizado.
Então, dessa vez, né, sobre a Avenida Anselmo Alves dos Santos, no caso do córrego Jataí. Então, a gente observa nesse contexto que não temos um planejamento, né, que integra o rio à paisagem urbana, mas um planejamento rodoviarista, né, onde os rios urbanos batem de frente com o progresso. Então, é um impacto ambiental negativo no rio urbano, o impacto na sua bacia hidrográfica, a gente pensar isso na perspectiva holística, né, sistêmica do conceito de bacia hidrográfica. Então, o colapso dos rios brasileiros, e aí essas notícias referem-se a 2020, né, na época da pandemia de Covid-19, e a contaminação de rios urbanos aí, né, com alta concentração de coronavírus, por exemplo, em pesquisas da UFMG que foram divulgadas à época, né, então representa aí os rios urbanos, né, como vias de transporte de esgoto que se misturam com águas pluviais, né, o rio veiculador de doenças, mau cheiro, né, em virtude aí da falta de planejamento, de saneamento básico, né, um planejamento urbano adequado também, da falta aí de um plano diretor de drenagem e manejo de águas pluviais também, e a drenagem e o manejo das águas pluviais urbanas, elas têm um papel essencial no controle do escoamento das chuvas, né? E essa é especialmente importante aqui no Brasil, por estamos situados em uma zona tropical, uma zona que é frequentemente afetada por precipitações intensas, né, conhecidas popularmente por chuvas de verão. Então, as enchentes, alagamentos, inundações em cidades cortadas por rios, canalizados ou não, elas reforçam aí a ideia de que os rios, né, eles são ou as chuvas também, né? Eles são vilões. Outra questão importante é a coleta e o tratamento de esgoto para que não se misturem aí com as águas pluviais, que não sejam lançados nos rios urbanos. Então, o lançamento dos esgotos tem que esteja aí de acordo com as condições do corpo d'água receptor, né? Sem um tratamento adequado, ou seja, isso tudo ameaça a própria segurança hídrica. Então, aqui eu já trago uma realidade diferente, né, ali na região norte do Brasil. Então, o padrão ribeirinho de habitar em algumas localidades, né, padrão informal, denominado de tipo palafita amazônico, né. Aqui, por exemplo, um exemplo de utilização de outros materiais, de concreto, né, e uma relação diferente aqui com o terreno. Então, essas construções aí colapsando, por exemplo, né? E essa relação da população com os rios é muito além de lazer, de transporte também nessas áreas, né? Importante mencionar. E aí eu também trago dados, né, do Trata Brasil, dados de 2025, que de 5 das 7 capitais da região norte, né, essas 5 entre as 7, elas figuram nas últimas posições do ranking de saneamento, né, desse ano, do ano de 2025. E aí, né, falando disso, saneamento, o painel do Saneamento Brasil, do Trata Brasil, da plataforma Trata Brasil, traz um panorama do acesso à água potável, da coleta, tratamento de esgoto, casos de internação, óbitos por doenças de veiculação hídrica, né? Então, associa essas informações com outros indicadores sociais, então é uma ótima fonte de pesquisa aí nessa temática. Já o relatório de conjuntura dos recursos hídricos no Brasil, da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, traz, nesse exemplo, um recorte sobre os tipos de mananciais de abastecimento no Brasil e os usos consultivos por setor, né? Ressaltando que o maior uso no Brasil é para irrigação e aí nós temos o uso de manancial superficial bastante significativo aqui no país. Então, né, e a gestão? Então, a gestão dos recursos hídricos, né? O enfoque no rio como provedor de água, como condutor de água, né? Mas a gestão de rios tem um enfoque integrado, né? Essa é a ideia. A manutenção de funções ecológicas, sociedade integrada. A gente tem no Brasil a Política Nacional de Recursos Hídricos, né? Que é a 9436 de 97, né? Já teve aí bastante avanços, mas ainda não foi capaz de compreender essa complexidade dos rios. As legislações ambientais aqui no Brasil
eu posso dizer que elas são uma coxa de retalhos, né? A gente tem a Política Nacional de Recursos Hídricos, Código Florestal, né? Traz aí as definições de APP nas margens dos rios, plano diretor urbano, né? E a gente questiona o direito à cidade para quem? E estão sob a jurisdição dos municípios as atividades que mais poluem e prejudicam os corpos d'água, né? A gente tem a Lei Federal 14.285 de 2021, que trouxe uma mudança no Código Florestal. Então, os municípios podem definir a APP em margens de rios no meio urbano, mas áreas consolidadas, é no meio urbano. Então, a PNRH, né, a Política Nacional de Recursos Hídricos, não menciona nascentes, rios, menciona que a bacia hidrográfica é a unidade territorial para aplicação da lei, né, uma visão utilitarista da água, né, água como recurso. E a gente tem, né, como instrumento de gestão os planos de bacia que eles não incorporam a geomorfologia fluvial, por exemplo, né, estrutura e desenvolvimento do rio, mais o papel da sociedade nessa dinâmica, né. Então, a complexidade do rio, que é física e social, e a partir daí orientaria, né, os outros instrumentos de gestão de recursos hídricos. No Brasil, a gente tem uma gestão descentralizada, participativa integrada, né, com uma participação do poder público, usuários e sociedade civil. A gente tem a bacia hidrográfica, comunidade territorial, com a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Né. Não temos, no Brasil, uma divisão territorial por bacias, mas por municípios, né? Que muitas vezes dividem a mesma bacia e precisam dialogar para que as decisões que afetem os rios sejam pensadas a montante e a jusante. Então, pensadas não apenas nos impactos no rio em si, mas também nas pessoas, né? E daí temos um movimento bem interessante, né? Que aí criou um direito dos rios, né? Então, os rios como entidades vivas que possuem situação legal em um tribunal de justiça, por exemplo. A gente tem, então, nesse contexto, os comitês de bacia, eles têm uma composição tripartite, né, entre poder público, usuários e organizações civis. Prestem atenção, né, no montante aqui de participação das organizações civis com atuação na bacia. E falando ainda de comitês de bacia, né, a situação do Brasil em relação a comitês, né, de bacia hidrográfica sob domínio dos estados, né, em 2023, 239 comitês, e comitês chamados de comitês federais, né? Em 2023, aí, 10 comitês de bacia federais ou interestaduais. Então, nesse contexto, é preciso que a gente compreenda que a gestão tradicional vê o rio como um condutor de água. A abordagem integrada, ela prioriza a manutenção das funções ecológicas e sociais. Então, a educação fluvial, ela pode ressignificar o valor dos rios e fortalecer o vínculo sociedade-natureza. Eu trago aí o conceito de educação fluvial e uma publicação para que vocês, caso interessem, possam pesquisar mais a respeito. Então, os rios eles são sistemas abertos, pulsantes, né? O entendimento sistêmico dos rios compreende a sua funcionalidade, organização interna, modificações causadas pela ação humana, né? O conhecimento das variáveis que atuam nos sistemas fluviais. Os rios eles são ligados à paisagem de seu entorno, eles recebem e transportam sedimentos, matéria orgânica, compostos químicos dissolvidos, são receptores de processos ocorridos no ambiente terrestre, né? Eles são um ativo da cidade, não são passivos no planejamento urbano, né? E as cidades cortadas por rios, contudo, a gente vê aí a qualidade da água comprometida, né? Principalmente ali no meio urbano. Então, os gestores municipais, eles estão planejando e gerindo os territórios ao longo dos rios, daí a importância da escala local, dialogando com a escala da bacia, né? Há soluções baseadas na natureza que estão sendo mais divulgadas agora. E a pergunta que eu faço, assim, vocês podem refletir aí, é qual o rio que está guardado na sua memória, né? Em uma determinada perspectiva, ou de lazer, de pesquisa, né? O exemplo do córrego Cheonggi, em Seul, na Coreia do Sul, né? Que foi reintegrado à paisagem urbana, né? Esse impacto paisagístico que ele representa, né, para a temática aqui discutida. Então, a gente tem aí também alguns exemplos no Brasil, os parques lineares aqui no Brasil, né, as funções ecológicas que eles representam, seus usos, acessibilidades, e no que tange a acessibilidade, eu trago o exemplo do projeto do Instituto Caminhabilidade, né, o projeto do Laboratório Rio Pinheiros, Caminhando Juntas, para promover aí a conexão, né, das comunidades da Penha,
Real Parque, Jardim Panorama, ali ao Rio Pinheiros. É o Parque Linear Bruno Covas. Então, esse projeto, suas ações, eles fazem a gente refletir sobre os grupos vulnerabilizados na e pela estrutura urbana, né? Pessoas com deficiência, por exemplo, a mobilidade urbana nesse sentido, dinâmicas rotineiras, né? Mulheres são exemplos aí, porque esses locais são seguros para uma caminhada, por exemplo. Então, vale a pena conhecer o projeto Caminhando Juntas do Instituto Caminhabilidade. E eu trago ainda outros projetos interessantes, como o Rios Invisíveis, né? Projeto aí relacionado ao Acaba Mundo, da UFMG, Conexões Rios, que é uma ação de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da professora Mônica Massal, né, que traz aí experiências de diálogos e vivências entre rios e sociedades. Projeto bem interessante. Em São Paulo, o projeto Rios e Ruas, né, que é bastante interessante também. E trago também algumas das referências que não foram citadas aí ao longo dessa apresentação, que um artigo também publicado pela professora Mônica Marçal sobre a temática. E eu me despeço e agradeço pela atenção, né, por essa palestra, que mesmo que curta, espero que tenha sido de valia para que vocês refletissem sobre os rios urbanos, os rios nas paisagens urbanas do Brasil, né? A complexidade que eles representam e a riqueza que eles representam para as paisagens urbanas. Eu agradeço mais uma vez pela atenção e me disponibilizo aí a enviar o material dessa palestra a quem solicitar pelo meu e-mail institucional e convido a visitarem a página do Instituto de Geografia aqui da Universidade Federal de Catalão. Um abraço a todos e todas. Eu desejo que vocês consigam integrar mais as pesquisas sobre rios urbanos nas realidades de vocês, né, nas publicações de vocês. Obrigada e até mais.